Quero passar a palavra para Gustavo Dortas, que tem 2 minutos. Bom dia. Gostaria de cumprimentar aqui a mesa, na pessoa do seu vereador, o Marcel. Cumprimentar a plateia. E eu vou procurar ser técnico também, eu sou advogado, inscrito na OAB aqui da Bahia. E falar com relação, o nosso colega aqui, Abraão, falou da questão da relação de consumo. E eu vou pedir vênia ao meu colega representante do PROCON para poder esclarecer 2 situações. Existe uma relação entre o divulgador e a empresa e existe uma relação de quem consome o produto da empresa. Então, consumidor realmente é aquele que vai fazer uso final do produto, porque muito se fala da hipossuficiência e da vulnerabilidade do consumidor, mas esquece que isso não é o fator principal para que se tenha uma relação de consumo. Isso tem que estar principalmente adequado ao artigo 2º do CDC, que é onde está o conceito principal de consumidor. E seguindo o entendimento majoritário pacificado dos tribunais superiores, que utilizam a teoria finalista, então fica bem claro que a relação entre divulgador e empresa não é relação de consumo. Assim já declarou a própria magistrada que está à frente do caso lá no Acre. Isso é uma situação bastante importante. É óbvio que a sociedade e os órgãos responsáveis devem fiscalizar as atuações de quaisquer empresas, mas não tratar com discriminação as empresas de marketing multinível, e procurar uma forma inadequada de se valer do Código de Defesa do Consumidor para estar barrando essas empresas. Se existem ilegalidades, que se utilizem as vias adequadas. Uma coisa que é muito difícil de entender é como se procura um instrumento cível, para se discutir um crime, porque se acusam as empresas de crime, de pirâmide financeira, e isso jamais, para qualquer jurista sabe, que não se pode discutir crime numa instrução cível, é uma incompetência em razão da matéria, e isso está sendo empurrado goela abaixo das pessoas e está acontecendo no Brasil, mas é um absurdo, e por isso que se fala que essas decisões são teratológicas. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Quero passar a palavra para o Wilson. Oi. Muito bom dia. Queria parabenizar o ilustríssimo vereador Marcel Moraes, pela iniciativa, em primeiro lugar, de abrir, a casa e a oportunidade de todos aqui estarem aqui, falando um pouco do marketing multinível e a situação de cada um. Porque cada um tem é muito individual, o que cada um passa, o que cada um passou. Eu, como consumidor, achei muito importante e estar aqui presente, principalmente para poder entender um pouco do que é o marketing multinível. Quando o vereador coloca pirâmide financeira, marketing multinível, essa dúvida é de muitos, assim como eu acredito. Não de vocês, entendedores, divulgadores, que com certeza conhecem muito do marketing multinível, assim como nossos nobres colegas, o Alexandre Campos, o Weber. Eu conheço muito pouco do marketing multinível. E acredito que essa manhã aqui foi muito esclarecedora, em muitos aspectos, para diferenciar. Quando o nobre colega Abraão faz a citação do VoIP, o VoIP em si eu já conhecia. O VoIP é um produto muito utilizado na Europa, nos Estados Unidos, inclusive por empresas como a Siemens, como a Intelbras aqui, que é o Voice sobre IP, que chama o VoIP. Agora, o que eu não sabia é que o que a Telex Free desenvolvia esse VoIP. Essa é a questão da informação, que muitas vezes é a falta de informação que o nobre vereador colocou. Então, deixo aqui o agradecimento, parabéns ao vereador pela iniciativa dessa solene sessão especial. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Quero passar a palavra para a Eliane Cardoso.
Não estava escrito não, desculpa. Tá bom, Eliane. É porque estava aqui escrito. Para Jéssica Silveira. Deve ser 2 minutos. Bom, estou aqui novamente para pontuar algumas coisas ditas aqui, principalmente pelo Dr. Felipe Vieira. Bom, primeiro ponto, a promessa de retorno fácil, que já foi dito aqui por alguns divulgadores. Em todo lugar existe o joio e o trigo. Pessoas que trabalham de forma correta e pessoas que trabalham de forma incorreta. E deixando claro que a empresa, ela proíbe extremamente esses anúncios, essa ostentação, porque foi por causa dessa ostentação que gerou esse processo. Porque o Ministério Público não entende como uma pessoa que vendia churrasquinho compra uma Ferrari, mas isso aí é outra coisa. Bom, outro ponto é a questão do empreendedor. Vereador Marcel Moraes, o senhor disse aqui que é um empresário, que montou uma empresa. Quando o senhor foi montar a sua empresa, alguém te deu, o senhor teve que comprar os equipamentos, alugar a sala, teve que fazer tudo isso, não foi? O senhor utilizou do seu dinheiro para adquirir os equipamentos, para daí então começar a sua empresa, não foi assim? Pois é, conosco é a mesma coisa. Nós compramos contas VoIPs para revender. Se nós não tivermos o dinheiro para comprar, nós não temos como vender nem no atacado nem no varejo, porque é assim o trabalho da Telex Free. Outro ponto, a Telex Free foi muito questionada com relação à sustentabilidade, que ela vive de adesões. Para conhecimento de todos, eu vou me ater só na franquia de $1.425, que é essa dos 3 mil e tantos que gerou tanta polêmica. Quando nós adquirimos $1.425 nessa franquia, a empresa vende 50 VoIPs para mim, que sai aproximadamente $28 para a empresa. A empresa adquire esses VoIPs nos Estados Unidos por $3, ou seja, 3 centavos de dólar, ou seja, é um lucro absurdo só nessa compra da franquia. Ah, Jéssica, e se acabarem as pessoas, se o Brasil todo entrar na Telex Free, tem a renovação, esse contrato são 12 meses, ou seja, nós temos 1 ano para formar a rede e depois isso tudo acaba e nós recomeçamos a rede do zero. Então, é um ciclo. Aqui nós não estamos falando de algo que vai crescer de forma reta e que vai acabar, vai quebrar e que todos vão perder o dinheiro. Não. Isso é um ciclo regulamentado. Nos Estados Unidos tem faculdade com matéria de marketing multinível. E outra coisa que se assemelha a esse caso da Telex Free, quem viveu a época do consórcio. O consórcio, quando entrou no Brasil, passou por essa mesma perseguição, porque para a justiça era captação de poupança popular, captação antecipada. Então, era a mesma, o pessoal que trabalhava com consórcio era taxado como bandidos, e hoje o consórcio, o próprio banco está fazendo. Então, aí está nítida também uma perseguição com relação à Telex Free, porque o banco vive de juros, e quem trabalha na Telex Free bom, ou seja lá qualquer marca que for, com 3 meses, com 4 meses, se trabalhar muito, compra carro à vista, casa à vista e se incomoda. Outro ponto muito importante é com relação ao processo. Eu nunca vi, eu formei, trabalhei 2 anos advogando na área crime. E no direito tem 2 princípios importantes. Primeiro, o devido processo. 3, o devido processo legal, o indúbio pro réu e o periculum in mora. O periculum in mora significa a demora do processo, porque as partes podem ser prejudicadas se não houver prova. O indúbio pro réu é, na dúvida, absolve-se o réu. E nesse processo o que mais tem é dúvida. Ninguém tem certeza de nada e eles estão acusando a empresa e nós estamos sendo prejudicados na dúvida. E outro ponto mais importante ainda é que eu não estou observando a presença do vereador Duda Sanches. Por quê? No Bocão News, ele fez uma matéria totalmente depreciante para a empresa. Ele taxou as empresas Bebom e Telex Free de pirâmide financeira.
e, como dizem no popular, descer o pau nas empresas. Então, ele tinha que estar aqui hoje para ouvir e para saber que nós não trabalhamos com pirâmide financeira, que a Bebom e a Telexis são marketing multinível. Então, eu quero deixar aqui a minha indignação por ele não estar aqui, parabenizar o meu amigo e grande vereador Marcel Moraes por essa iniciativa, por estar defendendo o nosso direito e nos trazendo à Câmara para que isso vá à nossa cidade, porque a nossa cidade precisa saber disso, as pessoas do Brasil, e hoje à tarde, com certeza, nós teremos uma notícia boa com relação a isso, porque indúbio pro réu, onde não há certeza, tem que absolver. Isso não existe, você não pode condenar se atendo a indícios, meros indícios. Indícios significam o quê? Nada. Então nós temos provas, nós temos laudos feitos por profissionais da FGV, feitos pelo Dr. Otton Gleiser, que é um perito que fez a viabilidade econômica da empresa. Então, se eu compro 1.425 em VoIP e a empresa retém aproximadamente 28 dólares de cada franquia, ela não vai ganhar só na adesão. Eu estou vendendo no atacado, ela tem produto. Então, é isso que eu quero deixar bem claro. Obrigado, Jéssica. Eu vou passar a palavra para o representante do PROCON, Felipe Vieira, e logo em seguida para a Heber Teles, para a gente finalizar a nossa sessão especial. O PROCON vai ter tempo ilimitado, assim também como o nosso representante Heber. Pode falar o daqui. Retomar a palavra e iniciar a fala, convidando os senhores a relembrar um pouco do discurso que foi feito ali na tribuna. No primeiro momento foi dito que o PROCON ele ainda não tem um posicionamento consolidado sobre que adoção ou que pensamento ou que sentimento ele tem sobre as empresas específicas que tanto foram nominadas aqui, nem mesmo sobre a experiência do marketing multinível. E eu trago a própria convivência, a própria discussão que foi posta aqui, que é algo que reverbera também nos centros acadêmicos, reverbera também no próprio PROCON, reverbera em Brasília e potencialmente seja aquilo que ainda põe em dúvida o próprio Ministério Público e o juízo que está acompanhando, que está presidindo a causa no estado do Acre. Em dados momentos aqui, os senhores, embora eu tenha citado e se fiz de forma errada, peço desculpas, os senhores se qualificaram também nos termos que eu fiz uso, entre investidores e consumidores, pois foi dito que os senhores, e aí eu trago o discurso que fiz naquele tempo, você pode enxergar sobre duas formas, ou sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, ou sob a ótica do Código Civil. Eu iniciei dizendo que existem dois grandes direitos, o direito civil, direito civil, que é o direito privado, e o direito público, que é a relação no Estado. Eu trouxe também elementos como o princípio da liberdade de iniciativa ou a liberdade econômica, mas trouxe elementos fundamentados na Constituição também da proteção do vulnerável, da proteção do consumidor enquanto princípio da ordem econômica. E os senhores, quando falaram, se apresentaram em dados momentos como investidores, o que de fato são, e em dados momentos se colocaram também como consumidores, pois foi dito por diversos que o consumidor é aquele que é destinatário final, citando inclusive o parágrafo único do artigo 2º. O artigo 2º ele traz no caput, destinatário final é o consumidor que usa ou adquire para si, retirando do mercado. De fato, o é. O parágrafo único do artigo 2º, ele traz um segundo conceito de consumidor, ampliando o conceito de consumidor também para as pessoas envolvidas no negócio, ainda que indetermináveis. O artigo 17 trata também do consumidor enquanto vítima de atos lesivos ou de danos ao seu patrimônio e dano à sua integridade física, mental, que seria o dano psíquico, ou o próprio patrimônio dele,
o dano patrimonial, que seria o moral ou patrimonial físico ou psíquico. E nessa ordem de ideias eu trago também um quarto conceito de consumidor, que o próprio Código, ainda não entrei na doutrina, que o próprio Código traz, artigo 29. Então nós temos o artigo 2º, o parágrafo único do artigo 2º, o artigo 17 e o artigo 29. No artigo 29, ele fala, quando inaugura o capítulo que trata das práticas comerciais, ele fala: para os efeitos dessa seção, equiparam-se a consumidores todos aqueles que estiverem expostos à prática comercial. A teoria finalista é uma das teorias existentes. Eu tenho a teoria maximalista, que abrange todo mundo, eu tenho a finalista e tenho a finalista mitigada, inclusive cunhada por Cláudia Lima Marx, um dos grandes nomes, um dos grandes expoentes no direito do consumidor. A única coisa que quero sustentar até então é que a maturação dessa ideia sobre haver relação de consumo, sobre haver uma relação de investimento, ainda não está consolidada. E é justamente por não estar consolidada, e volto a repetir, os próprios membros do grupo que aqui defenderam sua tese legitimamente se colocaram ora como investidor, ora como consumidor. E os senhores trabalham com isso, os senhores vivenciam essa realidade. E em dados momentos se identificaram com a qualidade de consumidor, porque os senhores tanto adquirem para a revenda, como adquirem para uso pessoal, nas vantagens que são obtidas com as reduções e economias que, mais uma vez, volto a dizer o que já falei, parabéns para quem conseguiu. Isso é muito importante. O retorno que é capitalizado ou que é vendido como um retorno prático, fácil e imediato, eu trago a licença que foi posta também pelos senhores para dizer, eu não estou tratando da empresa, eu estou tratando do negócio. Telex, Free, Bebum, Multiclick são empresas. O negócio multinível está em outro nível, se me permitem a anedota ou trocadilho. Mas eu trato do negócio, marketing multinível. E assim como os senhores sabem que há advogados e advogados, médicos e médicos, odontólogos e odontólogos, administradores e administradores, há também empresas e empresas. E é nesse sentido que eu digo, quando eu atuo enquanto órgão de proteção e defesa do consumidor, eu não atuo vislumbrando a empresa. Eu atuo vislumbrando o negócio. Hoje, às 15h, está sendo anunciado que haverá o posicionamento definitivo, ou pelo menos uma luz ao fim do túnel, sobre ser possível ou não ser possível. Trago, mais uma vez, o que já havia dito. Você coloca o princípio da livre iniciativa, o dinheiro é meu, eu uso na forma como queira, mas eu trago princípios como o mínimo existencial, que também está na mesma Constituição. Então, senhores, se vocês dizem que não há um preparo, que não há um conhecimento, de fato pode não haver, no mesmo nível que os senhores que vivenciam na realidade tenham. Mas são ambientes como esse, em que se permite a discussão, o fomento, o questionamento que foram apresentados, ou os esclarecimentos, ou os escurecimentos, como seja. Não me ponho aqui nem a favor nem contra de nenhum posicionamento. A única coisa que o PROCON defende é exatamente a cautela e o amadurecimento da ideia. Eu não quero me estender muito na fala, mas eu vou tomar licença para explicar um pouco, ou me valer desse recorte pedagógico, para poder tentar explicar. O Estado é composto de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Não quero aqui subestimar a inteligência dos senhores, mas eu trago esses 3 para dizer o seguinte: o legislativo, ele cria a lei, cria o direito, cria as normas, a forma como o meio social, que há a abertura de alguns direitos individuais para o convívio coletivo. O legislativo, eis a casa em que nos pomos, trabalha dessa forma, cria as leis. O poder executivo faz valer a lei, faz executar a lei, cobrando, seja através da administração pública direta ou indireta, seja através das suas entidades ou autarquias e fundações. O PROCON é uma superintendência ligada à Secretaria da Justiça, que por sua vez é ligada ao Executivo Estadual.
Estamos nós aqui nos colocando exatamente na qualidade de poder executivo. Eis que surge, então, o terceiro e último poder do Estado. Há quem coloque a mídia ou coloque o próprio marketing em si como um poder possível no Estado, embora não do Estado, mas existe o judiciário. Em tese, o judiciário deveria ser o último dos poderes a atuar, porque para uma questão ser judicializada, pressupõe um conflito, pressupõe um antagonismo de posições. Eis o PROCON, os órgãos de proteção e defesa do consumidor de um lado, eis as empresas do outro defendendo a prática do marketing multinível. Então, o judiciário, neste momento, interveio na ação através de uma ação movida pelo Ministério Público do Acre. Os registros que foram feitos nesse sistema foram feitos no Ministério Público. Complemento as leis e os diplomas que foram trazidos pelo colega aqui de mesa, e acrescento a Lei 6.385, que é uma lei que fala justamente do CMV, Comissão de Valores Mobiliários. Ele regulamenta o que é que pode ser vendido ou não, mercado de ação. Eu tenho as debêntures, que é um título de crédito. O cheque que nós usamos odiernamente é um título de crédito. Nós temos as promissórias, nós temos as formas desse tipo. Esses valores estão registrados na lei. Neste diploma legal, todos eles que são possíveis. Aqueles que não estão regulamentados fazem parte dos contratos de investimento coletivo. Talvez o marketing multinível se enquadre dessa forma, porque eu faço um investimento, capitalizo um determinado valor, com ele eu adquiro mais produtos ou eu faço valer meu direito, faço uso dele. Aí eu posso adquirir um celular de uma qualidade, uma casa melhor, sustentar uma boa parte da família. Tudo isso é plenamente possível. A discussão está maturada? Não sei. Eis porque não foi posto no juízo. E, não pretendendo me prolongar, o PROCON, o posicionamento que ele tem, é justamente nesse sentido, de ensejar a cautela, porque se hoje de tarde a Justiça definir que o marketing multinível é possível, será possível, até que se questione novamente. Quando a Justiça se posiciona, via de regra, tem um cunho definitivo. Até então, a ideia está sendo maturada. Eu não posso dizer que o marketing multinível é bom ou ruim, porque ainda não há um posicionamento. E os técnicos que não se posicionaram, talvez possam não tê-lo feito, pelas defesas que as empresas apresentaram, justamente em juízo. Acredito que dificilmente não tenham posto as questões importantes em voga, porque temos relatórios da FGV, como trouxe nossa amiga Alessandra, não é isso? Jéssica, desculpa, Alexandre é o outro, desculpa, misturou tudo. Mas, enfim, esse é o ambiente da discussão, esta é a casa do povo para a discussão, e a discussão é posta em juízo, porque a decisão, quando ocorrer, vai ser em cunho definitivo. O PROCON é órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, vai se posicionar sempre a favor do consumidor, e aqui, mais uma vez, digo, não estamos julgando empresas, estamos julgando negócio. Aquela empresa que for boa, como o advogado que é bom, sobreviverá no mercado. Então, neste caso daí, a gente está tratando do direito, do negócio, e não de um ponto específico. O PROCON sempre se posicionará na circunstância de cautela, de análise maturada, de análise bem fundamentada. Trouxe artigos de lei, os senhores trouxeram relatos, serão naturalmente postos em consideração. Então, espero nessa resposta, peço desculpa pela longevidade dela, mas eu precisei ser para tentar contemplar todos os pontos que foram postos acerca do PROCON. Então, eu encerro minha fala agradecendo a todos. Obrigado, o PROCON sempre aí atuante e fornecendo para a gente a segurança de todos nós consumidores. Eu quero passar a palavra para a Hebe Teles, que possa estar finalizando. Senhores, a gente percebe que existe realmente um nicho novo de conversa, onde existe a necessidade real de conhecimento sobre o ramo. Por exemplo, só ressaltando algo, doutor Felipe, que
a justiça hoje à tarde ela não vai definir sobre o marketing multinível, ela vai definir sobre uma empresa. O marketing multinível existe, essa confusão ainda atrapalha o geral. Na verdade, a falta desse conhecimento, da mesma forma que o vereador precisa de assessores, a justiça, o PROCON e todo, precisavam de assessores em relação ao multinível. Ao multinível. Ou seja, hoje à tarde, na verdade, no Brasil já funciona multinível há mais de 20 anos. Funcionam legais, quase 30 anos, de forma legal. Tem empresas que funcionam e não foram bloqueadas. Então, queridos colegas aqui, no entendimento, quando eu fui convidado para vir hoje, apesar de ser de uma empresa e participar de uma empresa, eu não quero militar por uma empresa, eu quero militar por um mercado. Pelo global, pelo maior, porque as empresas elas vêm e se o dono quiser fechar, ela fecha. Eu não faço parte só de uma empresa, eu represento um mercado. Eu represento quase 30 mil pessoas da nossa organização. Eu represento pessoas. É um mercado que hoje eu escolhi um produto, amanhã eu posso escolher um outro produto, porque nós representamos um mercado. Então hoje a justiça não vai definir sobre multinível, vai definir sobre uma empresa. E que a gente torce que tenha o seu sucesso também. A falta de informação do consumidor, doutor, na verdade, se qualquer pessoa que estiver aqui, qualquer novinho que entrou em uma dessas empresas, ela sabe responder. Ela sabe por que ela entrou. Eu considero talvez algo muito ingênuo, alguma pessoa falar assim, não, me disseram que eu ia ganhar dinheiro e eu entrei e não ganhei. Poxa, isso é muito vago para se dar ouvido para uma coisa dessa. Eu achei que ia ganhar. Não, as pessoas sabem, porque, doutor, é explicado para as pessoas qual é o processo. Claro que tem aqueles que falam, entre e você vai ficar rico. Ok, mas tem livros, tudo sobre network marketing, como nosso querido colega falou. Existem pessoas que fazem do mercado algo deturpado, como também da Câmara, como também do trabalho da empresa, advogado e médico, como o senhor mesmo falou. Mas existe a informação sim. Outra coisa, se existe falta de informação para o consumidor, por que então a justiça não resolveu se informar? Porque é alguém desinformado que bloqueou, achando que algumas pessoas estão desinformadas. E todos estão sabendo. Qualquer pessoa que o senhor chamar para falar, ele vai falar tudinho sobre o processo, como funciona, como vende, porque as pessoas adquirem um produto, elas adquirem um material e elas sabem o que fazer. Elas não estão ingênuas no negócio. Tudo bem que alguém repassando a informação pode ser que ocultou algumas coisas, que não é o processo normal e legal da nossa forma de apresentar. No nosso negócio o retorno é garantido? Porque se eu compro um livro, eu faço o que eu quiser com esse livro, rasgo, vendo, jogo fora, eu risco nele, como o meu é todo riscado. Então o retorno é garantido? É garantido sim, porque todas as pessoas compraram produtos, elas fazem o que quiser com produtos dela, inclusive use todinho e não venda nada para ninguém se quiser. Mas é garantido, ela comprou, ela pode usar o produto dela. Agora, é garantido o sucesso dela no empreendimento, depende dela. Eu concordo com o que, eu queria ressaltar algo, que não existe sala, auditório em Salvador, que não saiba o que é uma reunião de multinível. Porque a gente, meu amigo, lotou todas as salas e todos os auditórios de Salvador. Inclusive, estamos agora na Câmara, né? Nós lotamos todas as salas, nós lotamos os auditórios, por quê? Porque as pessoas, elas entenderam que é um negócio promissor. Agora, e as pessoas não têm que pagar para entrar? Claro, em tudo na sua vida você paga para entrar, até para nascer pagou. Claro que tem que pagar. Tem que pagar para entrar? Tem. Eu paguei para estudar, eu paguei para vir para cá hoje, paguei o meu café, paguei o meu estacionamento, paguei a minha gasolina, tudo se paga, claro que se paga. Porque o mercado, ele se faz com a compra, com a venda, com a livre iniciativa. Então, o consumidor paga o produto dele, ele faz o que quiser, nós estimulamos com que ele utilize os produtos, ele revenda os seus produtos, sim, mas não existe nada de forma simplesmente ingênua, as pessoas entendem qual é o trabalho. E a questão de que se parece uma pirâmide, a gente sabe que, qual a diferença de mim para um ladrão? Eu posso ser um ladrão e eu posso estar aqui. Não, eu acho que ele é. Não, então quais são os fatos que me condenam? No Brasil, eu só sou estudante de Direito, terceiro semestre ainda, não tenho cacife nenhum para falar sobre isso, mas eu só queria lembrar aquela coisa que não há crime sem lei anterior que o defina, não tem nada que defina o que é multinível e o que é pirâmide no Brasil, doutor vereador.
Nada. Que bom que estamos começando isso para que haja uma definição. Mas por causa disso eu não posso dizer que é tudo ladrão, como eu fui chamar de ladrão. Sentado no sofá em minha casa sem chamar de ladrão. Sendo chamado desculpa a expressão para o quórum, mas de vagabundo. Eu não quero trabalhar, que é isso? Viajando o Brasil inteiro, viajando o mundo para falar de um projeto. Trabalho muito, todos aqui trabalham muito, todo mundo sabe. E nós fomos ofendidos de uma forma criminosa, por pessoas que não entendem. Então qual a diferença de mim para um ladrão? Qual a diferença do vereador corrupto ou não? Qual a diferença da pessoa de bem ou não? A gente precisa de leis que estabeleçam qual é essa diferença, e eu acho que nós vamos caminhar para isso e ficamos contentes com isso. Outra coisa importante que, mas isso talvez seja contra a economia popular, mas há 50 anos atrás, o dono de uma padaria num bairro, se ele abrisse uma sorveteria, era crime contra a economia popular. Porque ele tinha 2 lojas e estava pegando todo mundo, não pode. Ele só podia ter uma empresa no bairro dele. Então, a gente passou 50 anos e a gente está na mesma lei que estão achando que talvez seja. E hoje só entre 2 empresas que falamos, nós temos 2 milhões de pessoas, na Bahia mais de 300 mil. Caminhando aqui para a minha conclusão, o senhor comentou alguma coisa sobre as pessoas de bem que chegam. É verdade, as pessoas de bem chegam, as pessoas que não são bem também chegam, porque tem muita gente picareta que chega, que tem muita gente que vai longe também com as suas artimanhas. A questão não é ser uma pessoa de bem, mas abraçar uma oportunidade de bem. E o mercado tradicional é uma oportunidade, mas uma oportunidade difícil, escassa. Tudo que nós fazemos, você quer ir para Petrobras, é escasso. Você quer se formar, estudar direito, é escasso. Tudo que na vida é escasso, inclusive a nossa oportunidade. A diferença é que nós vimos uma oportunidade um pouco maior, que junta as classes sociais, entre que você senta com a pessoa de um nível mais simples, de um nível maior, e você compartilha dos mesmos sonhos e das mesmas ideias. Nesse negócio, doutor, existem 2 coisas que prendem as pessoas: resultado e relacionamento. Tem gente que está com a gente até hoje sem ganhar há 4 meses, no nosso caso, mas continua porque acredita na palavra que foi dita. Porque relacionamento é mais importante muitas vezes do que dinheiro. E o contato muitas vezes é mais importante do que a renda simplesmente. Mais importante para muitos não é só o dinheiro, mas hoje um dos maiores resultados de multinível em Salvador, e é uma mulher chamada Gildete Silva. Ela tem mais de 20 anos de multinível. Ela era empregada doméstica e é o maior resultado de multinível hoje em Salvador, na Bahia, um dos maiores do Nordeste do Brasil. Empregada doméstica, doutor. Isso é ascensão social, isso é capacitação, isso é promoção de uma pessoa. Não é o dinheiro que ela tem, é o que ela se tornou para nós, referência para muitos aqui. Mais importante não é o dinheiro, são as pessoas que estão crescendo, desenvolvendo. Eu quero encerrar com uma frase, dizendo que as pessoas vão aonde são queridas. Elas querem ir. As pessoas permanecem aonde são cuidadas. E elas só crescem quando cultivadas. O multinível é o lugar de cultivar pessoas. Muito obrigado a todos. Senhores, quero agradecer de antemão a oportunidade de estar fazendo a nossa primeira sessão especial como presidente da Comissão de Direito do Cidadão, que foi bastante plausível, acho que bastante esclarecedora. Quero saudar o senhor Wellington Freitas, representando a Bebom, a senhora Jéssica Silveira, representando a Telex Free, o senhor Alexandre Campos, representando a Unos Empreendimentos, o senhor Heber Teles, que acabou de falar com o seu discurso satisfatório, e o do PROCON, o senhor Felipe Vieira. Também quero destacar aqui as falas de Wilson, de Abraão, de Eric, de Gustavo e de Fênix. Infelizmente, o nosso tempo está se encerrando. Eu fiz algo fornecendo a fala para a plateia, ferindo até o nosso regimento interno, mas tinha que fazer isso, então peço desculpas ao companheiro
o companheiro mais eu quero pedir desculpa ao companheiro, mas é importante a sua fala e dizer o seguinte, que hoje eu vou torcer para que a justiça libere o funcionamento de uma empresa. Eu vou torcer, eu estou convencido, senhor Felipe, que essas empresas que foram citadas aqui, que tiveram suas defesas, são empresas sérias. Não posso defender as que não se pronunciaram, mas são empresas sérias. Gostei muito do pronunciamento de Abraão, foi muito claro, objetivo. Quero dizer para a Jéssica que acabei de falar pelo WhatsApp com o vereador Duda Sanches, e o mesmo talvez mude a sua opinião. Já vou chamar ele para uma reunião da comissão essa semana, assim como o demais vereadores, que muitas vezes o vereador Duda Sanches é um vereador muito atuante aqui na Câmara Municipal de Salvador, muitas vezes por influência, assim como a gente teve, infelizmente, como Ana Maria Braga foi infeliz no seu discurso, ela não tem que chamar vagabundo nenhum trabalhador brasileiro antes da justiça comprovar. Isso independente se eu achasse que fosse pilantragem, coisa que eu já tenho hoje de ciência, Felipe, que não é, mas mesmo que eu achasse que fosse, não me daria o direito de usar uma TV Globo para estar chamando qualquer trabalhador de vagabundo. Vagabundo, muitas vezes, me permita a crítica a Ana Maria Braga, muitas vezes é sonegar impostos, onde muitas empresas grandes, no qual atende a isso. Então, eu acho que antes de fazer qualquer julgamento, e é por isso que o Abraão falou que a sessão foi tarde, mas vou lhe dar um dado interessante, Abraão. É a minha primeira sessão especial. Olha que eu defendo os animais, olha que eu defendo o meio ambiente. Foi minha primeira sessão especial aprovada. Eu tenho uma sessão especial agora no dia 10, não é isso, Nathalie? No dia 10 de dezembro. Em 8 meses como parlamentar, é minha primeira sessão especial aprovada. Então, foi muito satisfatório fazer isso aqui da minha comissão. Obviamente, claro, a gente sente falta presencialmente dos parlamentares dessa casa, até para eu poder não repetir o que ocorreu aqui nessa manhã. Seria mais fácil. Mas estão me acompanhando pela TV Câmara, mas quero dizer que essa fita dessa audiência, dessa sessão especial que está sendo passada ao vivo, você pode disponibilizar através do meu gabinete, na íntegra. Paulinho vai colocar no meu site também, na íntegra. Então, todas essas falas, todos esses questionamentos que estiveram aqui, além da própria TV Câmara, acho que disponibiliza aí, mas eu vou resgatar ainda hoje, Paulinho, para a gente estar colocando daqui para segunda-feira, no máximo, em meu site, que é marcelmorais.com.br, ou ligar para o meu gabinete, que vão fornecer a fita, ou por partes ou integral. Eu quero dizer também da importância desses esclarecimentos, da importância, Jéssica, de você estar, e talvez, Abraão, chegar tarde não significa que não foi bem conceituada. Talvez, se o vereador Marcel fizesse essa sessão especial em julho, poderiam dizer que era oportunismo, que era em busca de votos, e não é. Não faço campanha em plenário e nem pelas causas do que eu acredito. E essa sessão hoje resgata algo que já estava momentaneamente na esfera parlamentar esquecida. Resgata. Acredite. 43 vereadores da capital estão nesse exato momento assistindo algo que não estava mais rodando os anéis dessa casa. Então a gente resgata essa discussão. Quero deixar aqui de antemão
o meu depoimento, Jéssica, aqui, eu estou convencido que as empresas que estão aqui presentes são empresas sérias. Estou convencido da diferença de pirâmide e marketing multinível. Tem que separar isso. Estou também convencido que o sonho dos brasileiros não pode ser enterrado com a caneta de uma justiça. Estou convencido também que na boa fé e acreditando na justiça do nosso país, que isso vá, a partir dessas vitórias, voltar, porque eu gostei muito da fala do Weber, quando ele diz um dado interessante. As coisas mudam em nosso país. Há 50 anos, segundo Weber, que eu não conheço esse dado, dizia que não poderia colocar a empresa com 2 proprietários em um lugar só. Com o mesmo proprietário. Isso não existe mais hoje. Há 50 anos as coisas vão mudando. Inclusive, não só relacionada a empresas não, inclusive no nosso parlamento. Antigamente não tínhamos direito nem de votar. Não tinha o direito nem de votar. E eu quero deixar aqui, pedindo uma parte, a sessão especial, eu tenho um pavor às pessoas que falam, eu odeio política. Tenho um pavor. Porque se as pessoas pararem no tempo um pouquinho, minha amiga ouvinte aí do meu programa de rádio, se as pessoas pararem no tempo um pouquinho, a gente não tinha nem o direito de escolher. No país já teve uma monarquia, que era o rei que mandava, uma ditadura, e agora a democracia. Se ninguém presta, se todo mundo é ladrão, vamos pedir volta ao rei, vamos voltar à volta à ditadura, que só tem esse jeito. A gente está tendo a oportunidade de votar. Agora são os bons que não se destacam. Em qualquer lugar no país, seja ele igreja evangélica, seja ele no parlamento, seja ele o professor, tem gente boa e gente ruim. Como eu vi aí o discurso do Weber, que falou o seguinte: é verdade, existe picaretas no meio? Tá certo, gostei. Existe picareta no meio, como também existe picareta na igreja, existe picareta no parlamento. São pessoas. Mas não se pode julgar pessoas, senão, assim como eu estou defendendo aqui o parlamento, que existe pessoas boas, sérias, também existe pessoas boas, sérias. Existem pessoas que vão enganar? Vão. É natural. Ou é incompreensível, mas é o sistema que faz isso. Então, Paulo, você aí que é um investidor e meu assessor parlamentar, pode ter certeza que a partir de hoje, e eu vou declarar isso, eu tenho um programa de rádio, eu vou aproveitar fazer aqui, eu tenho um programa de rádio todos os sábados, na rádio 100.7, de 9 às 10 da manhã, e amanhã, pode ouvir, pode ligar para lá, o programa é voltado a animal e ambiental, mas amanhã eu vou conceder sábado, amanhã que já estamos em véspera de feriado, eu estou pensando, eu vou conceder 5 a 10 minutos para falar sobre o que eu achei dessa minha primeira sessão especial. E o quanto eu vi hoje, aqui, Felipe, as pessoas, o discurso das pessoas aqui que se pronunciaram, desde das pessoas que estão sentadas, desde as pessoas da mesa, o quanto elas se preocupam. Quantas vezes você viu investidor, cliente de qualquer empresa, defendendo arduamente a tua empresa? Eu nunca vi. Olha que eu sou administrador de empresa, eu nunca vi. Então quem está errado? Será? E a justiça falha. Abraão disse uma frase que vai me permitir, mas eu vou usar aqui no meu discurso, nos meus próximos discursos na Câmara Municipal de Salvador. Talvez eu seja como você. E muita gente fala exatamente isso. Você ainda vai pagar caro pela língua. Eu já paguei muito caro por isso, mas vou continuar pagando o que eu achar que é certo. As pessoas falam que meus projetos são polêmicos. Polêmicos são os parlamentares que mal faz projetos para essa casa. Então, polêmico para mim é isso. Eu honro muito o meu salário, porque eu sou pago para fazer isso. Então, eu sou como Abraão. Eu já paguei caro uma vez, Abraão. A justiça uma vez já me condenou injustamente por eu fazer uma manifestação e ser muito agressivo com minhas palavras.
Mas foi o que eu acreditei. Eu lutei aquilo e não me arrependo 1 milímetro do que eu disse. Foi o que eu acreditei no momento certo. E talvez aquele erro do passado, na época que eu era líder estudantil, me fez vereador de Salvador. Talvez não, eu tenho certeza. Me permita, mas a fala de Abraão foi uma das melhores falas que eu já ouvi nessa Câmara Municipal de Salvador. Olha que eu estou aqui há 8 meses. Uma fala contundente, eficaz, com emoção e com razão, Paulo. E quero dizer, Abraão, que na vida, daí está aí os mais novos, na vida, nada acontece por acaso. Tudo está escrito. Eu falei no início do meu discurso, eu vim de família humilde, não tão humilde, mas minha mãe é professora, e eu não tenho pai, meu pai é falecido há 12 anos, 14 anos, e eu vim morar em Salvador. E quando eu entrei na minha faculdade, Facete, minha segunda faculdade, eu vi lá. O primeiro dia que eu pisei na faculdade, prezado alunos, sejam bem-vindos. A diretoria da faculdade e o diretório acadêmico de administração agradece. Eu não entendi, eu falei, nossa, o diretório acadêmico de administração não é para lutar pelas pessoas. Aí tinha o nome do presidente, que hoje é assessor do prefeito. Aí tinha o nome do presidente, tal pessoa. E aí eu falei, poxa, o diretório acadêmico é para defender a faculdade. E logo na faixa tá os dois juntos. Eu não entendi aquilo. E comecei a estudar. Sempre fui brincalhão. E montei meu diretório acadêmico. Não, quis concorrer o diretório acadêmico. E concorri. Só que ninguém acreditava naquele menino e ganhei as eleições. Minha primeira eleição que eu ganhei foi no diretório acadêmico. Ganhei por 19 votos. A eleição mais difícil de minha vida foi do diretório acadêmico. E comecei a lutar e questionar as irregularidades dessa faculdade. Teve uma vez, e aí foi que eu fui condenado, teve uma vez que eu peguei o microfone, botei um carro de som na porta da faculdade, parei a faculdade com o microfone, falei que a faculdade era gerida por uma péssima coordenação. Resultado, me processaram pelo crime de injúria, para tentar diminuir. Chegou na audiência, meu advogado tinha aconselhado assim, Marcel, você vai negar, porque eles não têm áudio, não têm vídeo, você vai dizer que não chamou a faculdade de uma péssima coordenadora. Quando chegou na audiência, eu fiquei pensando nisso, falei, rapaz, eu fui eleito pelas pessoas, todo mundo ouviu falando aquilo. Aí chegou na audiência, aí a juíza, a Aurestina Dias, eu acho, virou e falou, Marcel, você como estudante da faculdade, você está sendo acusado que chamou a faculdade, que era gerida por uma péssima coordenadora e que era uma vergonha para a classe dos professores. Aí o advogado, chega a mim que eu tocou, eu falei, eu acho isso sim e continuo achando que é uma péssima faculdade, que é uma péssima coordenadora. Resultado, no processo tem lá que eu fui prepotente, eu fui condenado a 3 meses de prisão. Caso inédito no Brasil e no mundo, com pena alternativa de 30 salários mínimos. Na época eu paguei R$ 12.450. Hoje daria em torno de 25 mil para um estudante. Sei que teve tráfico de influência, é por isso que eu faço questão de falar o nome dessa juíza, porque era impossível, mesmo que eu fosse condenado pelo crime de injúria. Primeiro, ninguém nunca foi condenado pelo crime de injúria aqui. E quando é condenado, paga uma cesta básica. Imagine um estudante pagando 30 salários mínimos e 10 dias para não ser preso. Mas foi uma mobilização, LN, paguei, e acredito, tomei um empréstimo no Bradesco, até janeiro desse ano, minha mãe pagava R$ 450 desse empréstimo do Bradesco. E aí eu fiquei questionando tanto a justiça do nosso país, que eu falei, eu vou me candidatar a vereador. Isso foi em 2008. Aí me candidatei e perdi. Mas não acreditava. Aí como Abraão falou, eu paguei caro por falar o que eu penso, mas foi eu falando o que eu penso que hoje eu sou vereador da 3ª maior cidade do país, um menino que veio do interior. Então, essa vontade que vocês estão tendo, e eu relatei essa história para chegar nesse ponto, essas vontades que vocês estão tendo,
de estar lutando pelo que vocês acreditam, doa quem doer, custe o que custar, continue, que a vitória será alcançada. Não tenho dúvida. E está aí o meu amigo, hoje assessor Wilson, que na época da faculdade foi para Varela comigo segurar uma faixa, me apoiando lá. E hoje, ironia do destino, hoje é meu chefe de gabinete aí. Para você ver que as pessoas, se você acreditar em algo, não deixa a outra lhe convencer. Eu achei, e eu estou sabendo hoje pela primeira vez, eu não sabia desse depoimento da apresentadora, vocês deveriam, e com meu apoio, fazer campanha contra ela, botar nas redes sociais, para mostrar que trabalhador tem respeito. E a empresa já está me falando aqui que a empresa pediu direito de resposta na justiça, e com toda a razão do mundo, porque se falarem da minha empresa, se falarem do meu mandato, se falarem do que eu sou, vai ter que provar. Vai ter que provar. E se a justiça muitas vezes falha, mas muitas vezes ela acerta. Lastimável isso, eu acho que eu vou, eu vou pegar esse áudio, até para ter convicção, não que eu esteja duvidando, mas eu gosto muito de acompanhar as coisas, mas o objetivo dessa sessão que está encerrando foi esse. Vocês agora têm uma pessoa onde, se não defender a causa arduamente, vai defender ou vai questionar toda pessoa que falar mal dessas empresas que se posicionaram aqui. As outras, me desculpem, mas eu não vi posicionamento, foram convidadas, não estiveram aqui, eu não posso, de antemão, ver a seriedade. Porque a gente conhece muita seriedade, meu amigo, pelo discurso, pelas palavras, pelos olhos, pela vontade. E a Jéssica fez um questionamento muito importante. Qual a empresa hoje que você, eu não estou entendendo, meu amigo. Desculpe. Qual a empresa hoje que você entra sem investimento? Só um milagre. Só se você achar uma mala de dinheiro nas ruas. Porque até financiamento aí teve uma fala aí da plateia que falou o seguinte, Felipe. Teve esse e que falou que e os juros do banco? Alguém falou isso. Não é ganho fácil? Hein, meu amigo Cristiano? E os juros do banco? O cartão de crédito com juros do IPCA de 8% a 12%? Ou mais? Não é ganho fácil? Então, ganho fácil para mim são as pessoas que não querem enxergar que o Brasil mudou, que os políticos são outros, que a economia mudou, que as empresas são outros e que a internet hoje tem a maior força, derruba qualquer imprensa. Eu sempre falo, está aí o pessoal da Câmara aí, Marcelo, você é muito destemido. Eu sou muito destemido, você briga com a imprensa, você processa jornalista, mas sabe que eu faço isso? Porque eu tenho 40 mil pessoas na minha página no Facebook. Eu prefiro botar algo no meu Facebook que dê 300 curtidas do que sair no Jornal à Tarde, por exemplo. Eu prefiro. Então, a internet hoje é a maior força. E não duvide. A imprensa hoje ou fala pelo Facebook ou ninguém vai acessar mais site. A imprensa hoje, as coisas mudam no nosso país. As coisas estão mudando a cada dia. A internet tem uma força magnífica. Um dia desse, no meu gabinete, chegou uma pessoa querendo falar comigo de Porto Alegre. Aí eu falei, é vendedor. De Porto Alegre é que quer falar comigo. Só que estava de bermuda, não pôde entrar na Câmara. Aí voltou de tarde, insistindo em falar comigo. Aí entrou. Eu falei, rapaz, qual é que esse rapaz de Porto Alegre quer falar comigo? Chegou, vereador, é o seguinte, eu não podia vir, eu estou de férias,
eu não podia vir em Salvador sem tirar uma foto com o senhor. Eu falei, por quê? Olha, ele é de, Chuí, a última cidade do país. O senhor na minha cidade é conhecido. Eu tenho que mostrar para as pessoas, e eu falei para as pessoas lá, que ia lhe ver aqui, que eu queria tirar uma foto. Eu jamais imaginava, eu estou no seu Facebook, eu e minha cidade toda, está no Chuí, nunca fui no Rio Grande do Sul, nunca nem pisei o pé lá. Aí eu fiquei curioso, eu tirei a foto, pedi o Facebook dele, falei, me dê seu Facebook, e fiquei curioso. Quando ele postou a foto, olha, eu tenho um comentário até hoje, pessoal, você teve com o vereador Marcel, vereador da causa animal, importante, é a força da internet. Onde é que eu ia chegar no Chuí? Não sabia nem onde ficava, sabia que era a última cidade do país, devido ao ditado popular. É a força da internet. Se a força da internet é capaz de fazer isso, é capaz de manter qualquer empresa. Estou hoje, para finalizar o meu discurso, convencido que a Bebom, a Telex Free e a outras empresas, a Unos, são empresas sérias, são empresas que merecem respeito. E ninguém pode ser condenado na justiça do país sem ser ouvido. Ninguém pode ser julgado na justiça do país se você estiver cometendo um crime agora e não for pego em flagrante, você tem o direito de se defender e até ser absolvido. E como é que uma empresa é tratada como pessoas do mal, pessoas que são marginais? O país tem que mudar, e está mudando a cada dia. Você colocar no plenário Cosme de Farias, essa Câmara tem 500 anos, são 500 anos de Câmara, é a Câmara mais antiga do Brasil. Essas cadeiras que vocês estão sentados tem exatamente isso. E você trazer para uma discussão, para uma sessão especial, na Câmara mais antiga do país, onde fala claramente que o marketing multimídia é diferente de pirâmide, as pessoas têm que respeitar. Então, tantas pessoas estão aqui, tantas pessoas que estão nos assistindo de casa, pela TV Câmara, nesse momento, vamos pesquisar, vou me comprometer aqui com todos vocês, de conversar, de levar esse debate para a minha comissão, e de fazer, na segunda-feira, na Câmara aqui, com os 43 vereadores presentes, um pronunciamento no meu tempo partidário, falando da sessão, da importância dessa sessão, e falar ao meu amigo, vereador atuante Duda Sanches, mostrar o outro lado. Mas é importante esse questionamento do vereador Duda Sanches, sim. Não ache que foi ruim, pelo menos ele teve a coragem. Ruins são os que não têm. E é um vereador atuante, é um vereador que nunca faltou uma sessão. Estou aqui para defender os vereadores daqui da Câmara, porque eu sei a importância do presidente Paulo Câmara, que deu aval, que faz um trabalho belíssimo, e que não pôde vir por compromissos, e que falou nesse instante comigo por mensagem. Já mandei até as fotos para ele aqui agora, dando parabéns, e dizendo que deixava a Câmara e o mandato dele à disposição de todos nós. A importância disso. Pessoal, eu quero encerrar com uma frase de Che Guevara, eu que saí do movimento estudantil, que os poderosos podem matar 1, 2 ou até 3 rosas, mas nunca deterão a primavera. Juntos somos fortes pela legalização, pela regulamentação do marketing multimídia em Salvador. Conte comigo. Saudações ecológicas.